verdade, eles não têm mais risco de contrair a doença. Até o que a gente sabe no momento, o risco das pessoas contrair é igual, independente de ser transplantado ou de ter alguma doença de base. O que muda é que pela imunossupressão do transplantado e pela doença de base do renal crônico, eles têm um risco maior de desenvolver formas graves. Então esses pacientes devem ter uma atenção especial para o seu isolamento e sua quarentena. A contaminação se dá pelo contato entre as pessoas, né? Seja por perdigotos na saliva, ou seja, pessoas que tossem contaminadas ou espirram perto dessas pessoas, ou o contato através das mãos em lugares onde uma pessoa contaminada encostou. Então, a recomendação é primeiro evitar de sair de casa o máximo possível. Óbvio que o isolamento absoluto é um pouco utópico. Então, quando for entrar em uma aglomeração, essas pessoas devem usar máscaras. Isso para aglomeração, para andar na rua não tem tanto benefício comprovado. E evitar de encostar em lugares públicos, se encostar com frequência, lavar as mãos ou usar o álcool gel. Exatamente, as máscaras, de regra geral, não tem benefício em usar de rotina. Porém, para esses pacientes, embora as evidências não sejam muito fortes, a gente recomenda que se eles tiverem que, por exemplo, frequentar obrigatoriamente um local com aglomeração, por exemplo, tem que ir numa fila de uma farmácia pegar os remédios imunossupressores para não rejeitar o transplante, ele precisa ir lá pegar, ou não tem uma pessoa que possa fazer isso por ele. Então, neste momento, durante essa hora que fica na fila, que provavelmente vai ter pessoas num raio de distância menor que 1,5 metro, ele pode usar máscara, isso é benéfico. De regra geral, o paciente nunca deve suspender ou alterar a dose do imunossupressor sem contactar o seu nefrologista, que é o médico que prescreve e adequa as doses. Em algumas situações de infecção, os imunossupressores podem ser mudados, mas isso só deve ser feito, eu vou repetir e enfatizar bastante, isso somente deve ser feito com a supervisão do seu médico, porque mudar remédio por conta própria, quem for transplantado corre o risco de pôr em risco o seu órgão transplantado e sua própria vida através da rejeição. Então, de regra geral, todo mundo deve manter todos os remédios, ninguém mexe em medicação, ninguém muda diálise, tem a vida normal, exceto pelo isolamento, os cuidados de contato e com os perdigotos. Qualquer dúvida, qualquer suspeita da infecção pelo coronavírus, contacte seu médico e siga as orientações dele. Vai ser particularizado a cada caso. Não é possível. O paciente renal crônico ele não tem a função dos rins e a diálise é o equipamento que faz a função desses órgãos. Se o paciente interrompe a diálise, ele acaba em poucos dias ficando numa condição crítica e podendo evoluir a óbito. Então o paciente que contrai o coronavírus, ele deve manter a diálise. A logística e o operacional disso vai ser definido de acordo com a clínica. Provavelmente ele vai ter um horário, um local onde ele não tenha contato com outras pessoas para evitar que essa doença se dissemine, mas ele vai continuar precisando da diálise. Lembrar que assim, se ele é um renal crônico e contrai o coronavírus, ele continua sendo renal crônico. E ele passa a precisar, além dos cuidados de ser renal crônico e a diálise, os cuidados específicos do coronavírus. Uma coisa não substitui a outra. Se ele abandonar a diálise porque ficou gripado ou contraiu o coronavírus, ele vai ter dois problemas e problemas sérios. E a gente tem que lembrar que para a imensa maioria da população, essa doença não é nas formas graves. Felizmente, talvez 80%, 90% ou mais das pessoas têm a forma leve ou a forma sintomática. Muitas pessoas precisam do hospital? Sim, muitas precisam. Muitas ficam em estado grave? Sim, muitas ficam em estado grave. Mas a gente tem que sempre ter isso em mente, até para se acalmar e evitar a situação de pânico, que a imensa maioria vai ter uma doença leve ou até não ter doença.